em 83, então ela já tinha, assim, já uma fase bem avançada da vida dela, que ela disse que quando foi para a escola e as crianças todas gritando negrinha, 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 e aí foi um choque para ela, e ela ficava recolhida em casa, se voltava para a escola, e bastante introspectiva, né, introspectada, mas seguiu, resistiu, e aí ela quis estudar muito, justamente para se destacar pelo estudo. Desde aquele momento ela fez essa escolha, desde criança, estudar muito para reagir a isso. E assim seguiu. Ela nasceu no dia 21 de novembro de 1910, então se estivesse perto do aniversário dela, não estaria viva, porque estaria, né, sempre, não estaria viva, mas enfim, ela nasceu no dia 21 de novembro de 1910, morreu no dia 26 de setembro de 2003, morreu com 92 anos, quase completando 93. Ela é filha o nome do pai dela é Teófilo Bicudo. Ele já nasceu em ventre livre, né? Livre até que ponto, mas já não nasceu escravo. A mãe dele era, mas era alforriada. A mãe dele é filha de imigrantes pobres, né, italianos, e criados, né, numa fazenda na região de Campinas. Ele herdou esse nome, o Teófilo Bicudo herdou esse nome do padrinho dele, que era o coronel, né, onde eles trabalhavam. Então, desde pequeno, ele e a Joana Bicudo, na verdade é Giovanna Leone, passou a ser Bicudo quando casou com ele. Eles se conheciam desde pequenos, aí se casaram, foram para São Paulo, e aí para o bairro do Brás. Tiveram 6 filhos, a Virgínia é a segunda na família. Foram 4 meninas e 2 meninos. Eles foram morar naquelas vilas que eram para conjuntos habitacionais, onde residiam operários, funcionários públicos, imigrantes. E aí lá ela ficou até os 23 anos. Estudou na escola, no grupo escolar da região, depois foi para a escola do estado e fez escola, né, o ensino médio, né, que eu não sei como chamava naquela época, mas o equivalente ao ensino médio. Ela fez magistério, né, tornou-se professora, e depois fez mais um curso. Nessa época, assim, São Paulo tinha muito uma visão higienista, então ela fez um curso para ser educadora sanitária, e era muito, a parte que ela estudou era higiene mental. Então era nessa perspectiva para trabalhar na educação, que ela trabalhou em alguns grupos na região com criança com criança, acho que não eram grupos escolares só para criança, acho que do primário. E ela fazia orientação aos pais e educadores de como cuidar dessas crianças para ter uma perspectiva de saúde mental, né, dentro do que a psicanálise entendia que era saudável. E aí, aos 23 anos, ela passou a assumir quase que a família, porque o pai dela morreu. E ela, nessa época, era primogênita, porque o irmão mais velho tinha morrido. Ela era mais velha de casa. Então, e aí, com o dinheiro, né, assim, de indenização, eu acho não, tenho certeza, quem me disse que foi uma sobrinha dela que eu tenho contato, e com o dinheiro, assim, juntou um montante, e elas compraram uma casa no Jardim Paulista, que é um bairro de classe média de São Paulo, e penso eu, aí já é uma análise minha, que já numa perspectiva de ascensão social, né, que depois a gente vê aqui neste livro, que é o livro da tese dela,
numa análise que ela faz das entrevistas, ela diz que o primeiro passo para que a gente, né, para que nós negros tenhamos uma ascensão, é estudar e aí também depois cuidar da questão de ter ter recurso financeiro melhor, para ter melhor trânsito social. E aí ela comprou essa casa no Jardim Paulista e mudou-se para lá e continuou estudando. Já trabalhava nesse curso que ela fez de higiene mental, e aí foi fazer a graduação num curso que na época era novo, e aí já começa a inovação da Virgínia, né, de todo o caminho que ela seguiu. Ela foi fazer esse curso na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, ligada à USP, foi das primeiras turmas, não tenho certeza se da primeira, mas das primeiras turmas. Era um grupo de 8 pessoas e só ela de mulher. Então ela formou-se, né, em Sociologia e Política. E aí depois, nisso ela logo que ela se formou, ela já foi também ser professora, né, professora acadêmica, então ela já vai para a academia. E vai seguindo esse percurso dos estudos, né, que eu vou meio que dividir um pouco, para ficar mais didática, eu vou dividir um pouco ela como estudante, né, na academia e depois ela trabalhando. Mas, enfim, seguindo essa carreira dos estudos, aí ela terminou a graduação e a escola também já formou a primeira turma de pós-graduação em Sociologia e Política, que foi dirigida, coordenada pelo então, já era bem conceituado, sociólogo norte-americano, o Donald Persson, que ele veio justamente para o Brasil para entender por que aqui tinha uma democracia racial, enquanto que nos Estados Unidos tinha todo o acirramento sobre o apartheid. Então chamava a atenção dos Estados Unidos de ter um país que dizia que tinha uma democracia racial, que vivíamos, né, em plena harmonia. E aí teve esse investimento, ele veio, talvez a pós-graduação até surgiu para dar conta disso. E aí a Virgínia apresentou a tese dela, apresentou em 1900, acho que isso aí já era 1945, isso, ela concluiu a tese, defendeu a tese em 1947, que é a tese que resultou nesse livro, que é Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo. É o primeiro estudo sobre relações raciais, né, no Brasil, e aí, nesse caso, em São Paulo, que já era uma cidade efervescente, né? E a tese foi importante porque comprovou que isso não é verdade, que não vivíamos uma democracia racial. E tem assim, eu que chamo de uma subtese, né, que ela provou na pesquisa, é a ideia de que se você tem dinheiro, não tem racismo, né? Como se você tivesse uma posição econômica de destaque socialmente, não haveria racismo. Mas a tese provou que não, que quanto mais, né, assim, que não adianta, você pode ter o dinheiro que você tiver, você pode ser famoso, mas você vai ser sempre a questão da cor, né? A questão da cor estava sempre diferenciada. Então, havia racismo sim, e há racismo sim, né? Não é porque você é rico, né? O filho de Djavan o neto do Gilberto Gil, ele na rua andando, ele vai ser parado e olhado como um adolescente, um jovem, né? De uma pessoa não famosa. É do mesmo jeito, o tratamento é o mesmo. Então, a questão da cor não é derrubada pelo lugar social que você frequenta. E aí, terminando essa parte de sociologia, e nisso ela já conheceu, né, o Durval Marcondes, que já era um psiquiatra que estudava muito a psicanálise aqui no Brasil.
E aí a Virgínia já o conhecia de um curso anterior,